Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde desse sábado, 18 de junho, agora na Espanha, 19 horas e 27 minutos, no Brasil, 14 e 27. A BTC agulhando muito forte, agora menos 7,80 de queda pela métrica da TradingView. E o detalhe dessa queda é que a BTC e a ETH, o Ether, o gás da rede Ethereum, estão meio que caindo sozinhas, porque a dominância da BTC está desabando. Lembrando que a dominância da BTC é o percentual que a Bitcoin abocanha dentro do market cap de todo mundo cripto. A tendência geral da dominância da BTC é de queda. Vocês vejam, se a gente colocar no gráfico semanal, no gráfico semanal a tendência geral da dominância é de queda. Ali por 2014, 2015, até maio de 2016, a dominância girava em torno de 98%, 99%. E quando a mera publicação do white paper da Ethereum se ultimou, vamos colocar assim, o mercado já ficou em polvorosa, já que o white paper da Ethereum, do Ether, deu conta dos potenciais da tecnologia blockchain em termos de descentralização, e o início de negociação da ETH promoveu um dump que levou a dominância para o patamar de $36. Esse foi o piso. 90% das altcoins que existem hoje surgiram em razão de ICOs promovido dentro da plataforma da Ethereum, e ou seja, a dominância logicamente caiu muito. Outras tecnologias em termos de consenso surgiram, principalmente o Proof of Stake, e aí desse piso aqui da dominância até hoje, basicamente a BTC voltou, fez um pump aqui na dominância para 72 e segue caindo. Daqui a 5, 10 anos a dominância vai seguir em queda, já que o mercado paulatinamente vai reconhecendo o capital humano e tecnológico por trás de outras altcoins, como, por exemplo, Polkadot, a própria Ethereum, Kusama, enfim. O fato é que a queda da dominância não significa desvalorização, só significa que a BTC vai abocanhar cada vez menos um percentual, a cada ano a BTC vai abocanhar um percentual cada vez menor dentro do market cap de todo mundo cripto. É isso que eu estou querendo dizer com a queda paulatina da dominância, fora o capital humano e tecnológico que existem nas outras altcoins e que o mercado reconhece. Por isso, a BTC, em que pese continuar se valorizando, vai ter a dominância cada vez caindo mais. Mas vamos voltar para o nosso gráfico diário e vocês vejam que a dominância está caindo muito. Ela sofreu um dump aqui do patamar de 48% e agora está em 44%. Algumas altcoins se negam a cair, Polkadot, Kusama, enfim. Deixa eu ver como é que está a DOT agora. A DOT agora caindo um pouco mais de 5%, mas está meio que fixada ali no patamar de 6,80%. Outras altcoins estão sentindo mais, como o Ether, o gás da rede Ethereum, justamente porque houve o despegamento com o recibo de depósito da Lido Finance, o STETH, que lembrando que a Lido Finance é responsável por mais de 1/3 dos Ethers estaqueados na Beacon Chain, que é a primeira etapa para a transição até a Ethereum Merge, que vai criar a ETH 2.0. Muita gente não tinha as 32 ETHs para enviar ao smart contract direcionado à Beacon Chain e acabou se valendo da Lido Finance, que por sua vez emitia um recibo de depósito colateralizado em 1-para-1 com o Ether estaqueado na Beacon Chain, só que com esses sucessivos atrasos na entrega da Ethereum Merge, os Ethers ficaram lá bloqueados sem prazo para desbloqueio, vamos colocar assim, e houve o despegamento. E isso está expondo as operações de muitas DeFis e CeFis, por isso que é muito importante vocês manterem o patrimônio cripto de vocês em wallets, onde vocês detêm as chaves privadas. Mas o fato é que a gente perdeu aqui no gráfico da BTC diário o topo do Bull Run de 2017 2018 em torno de 20 mil, agora a BTC a 18.865. Algumas altcoins simplesmente não caem mais e a BTC está basicamente caindo sozinha, junto com
o Ether, o gás da rede Ethereum, a ETH. E isso pode ser um dos diversos sinais de que talvez a gente esteja visitando uma região de fundo. Aqui é o gráfico da MM200. Toda vez que esse gráfico, que esse patamar, essa âncora é visitada, a MM200 no semanal, é um sinal de fundo. Nos diversos ciclos da BTC, esse patamar foi visitado e efetivamente foi o fundo. Aqui no nosso gráfico parabólico, das parábolas, esse gráfico foi plotado quando a BTC estava em 20.956. A gente já está lambendo aqui essa parábola ascendente. É outro sinal de fundo. Um outro sinal contundente de fundo é o gráfico do preço realizado, é a soma do preço de compra de todas as BTCs dividido pelo número de BTCs em circulação. São indícios e diversos sinalizadores de fundo totalmente independentes. Cada um tem que fazer a própria análise, obviamente, já que esse mercado é muito selvagem, e aqui o RSI estocástico no semanal, que também está dando conta de um fundo. E eu recebi esse gráfico aqui de um seguidor também muito interessante, que é o gráfico da banda de volatilidade da BTC nos ciclos quatrienais, ou seja, nos ciclos de halving. A gente estressa aqui a lower dessa banda, depois estressa a upper. Nitidamente a gente está perdendo a última lower. Nesse momento a gente está abaixo da última lower. É mais um indício de fundo. Em última análise, cada um tem que fazer a própria avaliação. Se existem diversos indicadores no sentido de que a BTC estaria visitando um fundo, olha aqui no Bull Run de 2017 2018, a BTC bateu 20 mil, estressou a upper desse gráfico e depois foi estressar a lower. A gente estressou a upper e agora foi estressar a lower. São diversos indicadores independentes, cada um tem que fazer a própria análise, e os mineradores venderam nos últimos dias mais de 88 mil BTCs. É outro sinal de alta. Quando os mineradores começam a despejar, isso é um sinal fortíssimo de que pode haver uma reversão de tendência ascendente nos próximos dias, vamos ver. E 8 em cada 10 equipes de Fórmula 1 são patrocinadas por empreendimentos criptos, ou seja, o mundo cripto chegou dentro do topo do esporte mundial, ou seja, não é só a Crypto.com, existem diversas outras empresas criptos patrocinando o esporte mais elitista do planeta. E aqui na Bitcoin, no Twitter da Bitcoin.org, eles tuitaram algo muito interessante. Uma coisa vai ficar dessa mega correção: nos livramos dos turistas, vão ficar só os puristas. Ou seja, o pessoal que veio a passeio achando que isso aqui fosse brincadeira, não é brincadeira. Isso aqui é um mercado selvagem. A gente almoça o caos para jantar selvageria. Ou seja, isso aqui não é para qualquer um. Eu avisei aqui no canal que esse mercado iria e está testando cada rincão, cada centímetro cúbico da nossa caixa craniana, e é isso que acontece nesse mercado. Isso não é brincadeira. Isso aqui, eu estou no gráfico agora diário da BTC. Basicamente, do topo ao fundo até agora, a BTC corrigiu mais de 72%, ou seja, é bizarro. Muitas altcoins corrigiram mais de 90%, mas é porque aqui a gente janta o caos, almoça a selvageria e a vida que segue. Esse mercado é volátil, uma revolução não se faz sem alguns percalços. Não é fácil ver uma revolução dessa envergadura. Corporações empresariais que valem trilhões, como as que compõem as Big Techs, lá as 5 grandes Big Techs, de repente verem os seus respectivos market caps drenados em trilhões de dólares, e é muito provável que esse capital todo encontre o seu ponto de pouso no mundo cripto. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus, e quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, fiquem com Deus, até amanhã.